Vamos lá, oitavo ano, vamos voltar aí ao livro, por favor, página 29. Vamos terminar aí a leitura sobre teatro expressionista. O teatro expressionista desenvolveu-se com a força entre as décadas de 1910 e 1920 e caracterizou-se por criar novas formas, valorizar a subjetividade, subverter regras e romper com modos de fazer teatro no passado. Aprofundou o valor gestual, os movimentos, o silêncio, as exaltações e a mímica. Elementos cenografia, luz, sombra, cor, música também eram retratados de forma simbólica. O primeiro autor do teatro expressionista foi Frank Wiedeking, é alemão, complicado de falar mesmo. 1864-1918. Suas peças defendem a ideia do teatro como um espaço de imaginação liberado na necessidade de imitação do mundo real. Nesse sentido, os personagens não têm a profundidade das dimensões humanas, pois são tipos que representam características universais e não individuais. É um teatro que foi testemunha de um momento histórico, mas não teve força de influenciar as gerações posteriores. Vocês vão ver aí no vídeo, foi um dos teatros repercussores, né? Teve um papel importante, né? Porque foi um inovador, mas com o tempo foi modificado, né? Ele perdeu um pouco a força, né? Mas foi importante porque ele marcou esse período, né, da arte, do teatro, né, principalmente aí na Alemanha, após tantos conflitos, após guerra, né. Então, voltando lá, teatro épico. No início do século XX, surge uma das personalidades mais importantes do teatro mundial, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, 1898-1956, quem desenvolveu o teatro épico, importante teórico da história do teatro. Bertolt Brecht nasceu em Augsburg, Alemanha, estudou medicina, mas abandonou o curso para servir como enfermeiro durante a Primeira Guerra Mundial. Na primeira fase de sua obra, as peças Na Selva das Cidades e Tambores na Noite, produzidas em 1922, carregaram características do expressionismo, revolucionou a arte teatral no século XX, utilizando-a como instrumento de transformação social e reflexão crítica. Quer dizer, marcou aí a era, né, do teatro com a arte de cunho social e de reflexão crítica. Tá? E esse cara aí, o Bertolt Brecht, né? A teoria e a prática de Brecht redimensionaram o papel do espectador no teatro, rompendo a ilusão e, consequentemente, a passividade. Entre os procedimentos que adotava para isso, havia o distanciamento entre o ator e o personagem, de modo que o público não se iludisse de que via somente o segundo. Outro ponto era a exacerbação da teatralidade com uso de instrumentos musicais, projeções e etc. Tudo pensado para que o público não se envolvesse emocionalmente ao ponto de esquecer que estava no teatro e não perdesse seu julgamento crítico. Então era aquela coisa mais fria, né? Sem muito sentimento, né? Não deixar transpassar o sentimento, para que o público conseguisse ver mais friamente, conseguisse analisar o contexto do que estava sendo proposto ali, na peça do teatro. Na próxima página, na página 30, a gente vê aí também cenas de um filme, né? Bertolt Brecht, Centro, ensaia sua peça Mãe Coragem e seus filhos, com sua esposa Helena Ecker à esquerda, no papel principal, em Berlim Oriental, 1951. Aí vocês veem uma imagem desse filme. Voltamos aí o texto. Além disso, suas peças visavam a conscientização do povo para questões de sua realidade política, social e econômica. Uma de suas obras mais importantes era A Mãe Coragem e seus filhos, de 1939, na qual mostra as relações entre a guerra e o capitalismo,
por meio de uma personagem contraditória que precisa da continuidade da guerra para sobreviver financeiramente, mas acaba perdendo os filhos no conflito. Destacam-se ainda peças como A Vida de Galileu e a Ópera do Transvintente. Então, essa foi a época que as pessoas trabalhavam muito essa questão da guerra, né? Muito a questão do consumismo. Então, a arte, como a arte sempre teve esse cunho de, principalmente do tempo moderno, né? Começou aí o expressionismo, logo depois veio a fase do modernismo, a fazer a arte já pensando em protesto, né? Um cunho de ironia, né? Mostrar o que estava acontecendo, para que as pessoas ficassem informadas do que estava acontecendo naquele contexto no momento, né? Que fala do que tinha muito o consumo em massa, né? Veio a industrialização também, que chegou a trazer muitos produtos, né? Aqueles produtos em série, né? Então a arte veio muito com esse propósito aí também de alertar as pessoas, né? E o cinema foi um deles, né? Passar a realidade que estava acontecendo naquele contexto. Voltando aí o livro, na página 30, Arte Brasileira. Bertolt Brecht influenciou artistas de todo o mundo. No Brasil, a partir dos anos 90, diversas companhias dedicaram-se a retornar suas ideias, como a Companhia do Latão, o Teatro Ágora, o Teatro Vertigem, a Companhia Parpatões, entre outros. Esses grupos teatrais, especialmente na cidade de São Paulo, procuraram fazer em suas peças uma reflexão crítica sobre a sociedade atual, e que era o papel do teatro, do cinema, da arte, né? Era e continua sendo. A Companhia do Latão é uma das mais importantes no desenvolvimento de um teatro à maneira de Brecht. Ela ganhou, inclusive, reconhecimento internacional e seu diretor Sérgio de Carvalho foi convidado a realizar uma conferência na Casa Brecht de Berlim sobre a experiência brasileira em teatro dialético. Aí tem uma imagem, né, dessa companhia. Parlapatões é uma das buscas e inspirações do teatro épico de Bertolt Brecht para a construção de repertório e a forma de encenação. Bom, gente, aí a gente não está se aprofundando muito, mas para que vocês conheçam o teatro expressionista, aqui no caso se refere a esses artistas, a maioria são artistas alemães, né, que participaram dessa fase, né, do expressionismo referente ao teatro épico, né? Então a gente leu aí essas páginas e agora a gente vai retornar às nossas atividades. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá? E já retorno para falar melhor sobre a atividade que vocês vão fazer, ok? Não saiam daí.